Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de aprendizagem baseado em equipes para professores. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a garantia do preparo, né? Bom, como o próprio nome já diz, a garantia do preparo é preparar, né? Garantir, perdão, que o preparo prévio, né, que foi a atividade que a etapa que a gente estudou anteriormente, tenha sido de qualidade, né? E aí garantir o preparo é uma atividade de aparar arestas, né? De você ali garantir realmente que todas as dúvidas sejam sanadas, que o estudante ele não passe para a etapa de aplicação ainda com dúvidas acerca do conceito, né? E a forma que é utilizada para a gente garantir o preparo desse estudante, né, como tudo na metodologia, né, através de atividades individuais e em equipes. Essas atividades a gente chama de testes de preparação. Então, os testes de preparação a gente vai aplicar, né, de duas formas, né? Garantir o preparo é realizado através de dois testes. O teste de preparação individual, que a gente vai chamar de TPI, e o teste de preparação em equipes, que a gente vai chamar de TPE. Esses dois testes devem ser aplicados em sala de aula. É óbvio que, novamente, de acordo com as características da sua turma, as características dos seus estudantes, você pode flexibilizar, né? E deve flexibilizar essas aplicações. Por exemplo, se você tem uma aula apenas semanal ou duas aulas semanais apenas, que fica um pouco complicado de você fazer isso tudo. Se os seus estudantes têm acesso à internet e têm acesso a uma plataforma como o Moodle, ou mesmo através do Google Questionários, né, você pode fazer a aplicação do TPI remotamente. É óbvio que você sempre vai correr riscos, né, do seu estudante fazer o TPI, olhar, né, no material, mas com uma atividade de conscientização bem feita, né, você deixando seus estudantes entenderem que esse não é um teste avaliativo, não é um teste que vai avaliar, que vai valer nota, mas sim um teste que é necessário para saber exatamente o quanto ele aprendeu, né, isso pode ser muito bem-vindo, sim. Bom, a gente então em sala aplica o TPI para todos os estudantes. Os estudantes entregam os testes e depois eles se unem com seus grupos. E aí você aplica novamente o mesmo teste, só que agora no formato de teste em equipes. Ou seja, os estudantes vão ter as mesmas perguntas duas vezes, só que a primeira vez ele teve que responder individualmente, na segunda vez ele se juntou com o seu grupo. Isso vai causar um grande rebuliço, especialmente na divergência de opiniões, né? Porque determinada questão o estudante dá uma resposta e quando chega lá no grupo, né, outros estudantes deram respostas diferentes. Então há uma etapa aí de discussão e de convencimento, né? Com base nos conceitos que eles tiveram ali anteriormente. Bom, há, na previsão da metodologia, uma preocupação enorme com o feedback instantâneo. Então, para isso, durante a aplicação do TPE, o professor deve corrigir os TPIs, né, para que eles tenham acesso instantaneamente às suas respostas, né? Obviamente, depois de terminado, né? Você vai entregar depois que eles terminarem lá o TPE. Bom, finalizando o TPE, os estudantes devem conferir suas respostas para saber o que eles acertaram e o que eles erraram. Havendo respostas erradas, a oportunidade de refazer essas questões deve ser garantida. E aí, nesse processo, você pode penalizar o grupo com perda de pontuação, né? É óbvio, né, que essa perda de pontuação, a metodologia chama de score,
né? Que é ali você falar, olha, a cada pergunta que você erra, você perde um pontinho, né? Então, como que você vai fazer isso? Eles voltam para fazer lá a pergunta e aí eles são penalizados ali por ter errado de uma primeira vez, ou uma segunda, uma terceira vez. Agora, pode acontecer deles darem uma resposta e eles ainda não estarem convencidos, né? Eles terem certeza, olha, não, a gente marcou certo, isso aqui, essa resposta está certa. E aí há, nesse momento, a apelação, em que eles vão até o professor vai até o grupo, né, ouvir os argumentos dos estudantes e conversar com eles e levando eles, né, a entenderem por que aquela resposta ela está errada. No final, o professor de posse, né, das maiores dúvidas ali, vamos pensar que ele já corrigiu os TPIs e ouviu os estudantes, né? É importante que o professor também circule pela sala, ouça as discussões dos estudantes. Então, ao final da aplicação do TPE, o professor deve retomar a fala e trazer essas discussões principais, né? Esses pontos que foram mais críticos ali durante a aplicação do TPE. Então isso fecha essa etapa de preparação, né? Porque isso faz uma grande discussão em sala de aula, né? Com o professor no final retomando essas ideias principais. Bom, agora como que é esse teste, né? Como que é o teste de preparação? Como, né, sempre eu vou trazer aqui exemplos baseados na minha experiência. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui na internet um exemplo, né, que eu peguei aqui. Aqui é um cartão resposta, né, no formato de raspadinha. Então, o estudante, eles acham que a resposta certa é a letra D, eles raspam, então a estrelinha ali. Aquela estrela indica que essa resposta é a resposta certa, né? Bom, nesse formato, então, há uma sugestão de que as perguntas sejam, primeiramente, bastante teóricas, né? Evitando ali, eu mostrei para vocês lá no preparo prévio, que havia previsão de aplicação de fórmulas e equações, né, para aquela parte do conceito. Mas no teste, aqui eu coloquei apenas perguntas teóricas. Então veja aí que eu tenho só perguntas teóricas no meu teste. E essas perguntas, para facilitar ainda mais a discussão, são perguntas com respostas de múltipla escolha, contendo apenas uma resposta certa, né? A utilização de questões envolvendo cálculos pode ser inserida, mas deve ser questões um pouco mais simples, né? E não questões de grande aprofundamento. Então, os estudantes resolvem ali o TPI, né? Com um teste... o TPI, então, ele deve ser um teste com essas características, né? Ter menos conta ali, aqui eu tenho análise de gráfico, né? E perguntas mais teóricas, envolvendo os conceitos lá do preparo prévio. Ao final aqui eu inclusive coloquei um quadro, e aí vem a questão, né, que eu estou falando o tempo todo, de você adaptar a metodologia para o seu uso. Então eu coloquei aqui um quadro em que os estudantes colocam a questão que tiveram mais dúvida e quais foram essas dúvidas, né? Para que eu pudesse ali depois, de repente, fazer um comentário acerca disso ainda. Bom, o TPE, então, são questões, são as mesmas questões. No meu caso, fazer raspadinha, eu achei que era algo muito complexo, né? Apesar de que você tem aí na literatura professores que plastificaram seus testes
e botaram o corretivo por cima, né? Para que os alunos pudessem raspar ali o corretivo, de modo que aí depois o professor poderia passar corretivo novamente, né? E reaproveitar, né, em outras turmas. Bom, no meu caso, o que eu fiz, né? Qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu pedia que um estudante do grupo enviasse as respostas para o meu WhatsApp, né? Hoje é muito comum o uso de grupos de WhatsApp com as turmas, né? Então os estudantes têm acesso ao seu contato. Então eles mandavam, um membro do grupo mandava escrito qual era o grupo e quais eram as respostas que eles marcaram. E ali eu devolvia para eles apenas as perguntas que eles erraram, né? Para que eles pudessem refazer o teste. E com isso eu tinha um registro no meu celular do histórico de perguntas, de respostas que eles deram, né? Em cada tentativa que eles fizeram. Ou seja, dessa forma eu podia transportar isso depois para uma planilha ou algo do tipo, para fazer um acompanhamento, se eu quisesse, né? Das respostas que eles deram, e também dava o feedback instantaneamente ali para eles quando eles acabavam os testes de preparação em equipes. Então tá aí o TPI e o TPE, né, que é uma forma da gente garantir o preparo dos nossos estudantes.